A expedição exclusiva de Em Busca da Verdade começa no mar Mediterrâneo, no porto de Limassol, na ilha de Chipre. Será a busca pela Atlântida mais cientificamente avançada já feita. Usaremos a mais moderna tecnologia para examinar o que, segundo um grupo de exploradores, seriam as ruínas da verdadeira Atlântida. Eles estão convencidos de que a lenda é verdadeira e que descobriram o túmulo submerso da civilização perdida. Mas logo voltaremos à expedição. Agora vejamos outras teorias sobre essa misteriosa civilização, algumas das quais investigaremos em nossa busca pela verdadeira Atlântida. A primeira referência à Atlântida encontra-se nos escritos do filósofo grego Platão, do século IV a.C. Ele falou de uma grande civilização que existira 9.000 anos antes de sua época. Era um império poderoso, uma terra utópica, um verdadeiro paraíso na Terra. Sua capital era uma cidade magnificente e avançada que se estendia em círculos concêntricos por uma vasta planície e era percorrida por elaborados canais. Platão escreveu que o povo da Atlântida descendia dos deuses e que possuía um espírito verdadeiramente grandioso que aliava bondade e sabedoria em todas as circunstâncias da vida. Mas, segundo Platão, os atlantes passaram a se orgulhar demais de suas conquistas e sua arrogância ofendeu os deuses. Terremotos gigantescos e inundações violentas atingiram a nação insular e em um dia e uma noite de destruição, a Atlântida desapareceu para sempre, tragada pelas profundezas do mar. Ninguém deu muita atenção à história da Atlântida nos 2.300 anos seguintes. Mas então, na década de 30, um médium americano chamado Edgar Cayce reavivou a história na imaginação popular. John Van Auken, da Associação para Pesquisa e Instrução, foi o primeiro a nos falar de Cayce em 2004 no Egito. John acredita que o povo da Atlântida ergueu as grandes pirâmides do Egito. Há mais de 20 anos, ele usa a visão de Cayce como guia para procurar a Atlântida. Can you tell me in a nutshell, who made these pyramids? Well, Edgar Cayce ties this great pyramid and all the pyramids around the planet Earth into a very ancient period that goes all the way back to Atlantis and the great myths and legends of ancient peoples that were highly sophisticated. Segundo Cayce, as pirâmides e a esfinge foram construídas por sobreviventes da destruição da Atlântida. Em 1940, ele previu que ruínas de uma parte da Atlântida seriam encontradas na costa das Bahamas em 1968 ou 69. Sua profecia parece ter se concretizado quando, em 1968, uma estranha formação rochosa foi encontrada na costa de Bimini, uma ilha das Bahamas. As pedras eram quadradas e quase perfeitamente niveladas. Pareciam ter sido cortadas e assentadas, lembrando uma estrada. Mais tarde foram encontradas pedras chatas com furos que eram exatamente como antigas âncoras descobertas no Mediterrâneo. Muitos ainda acham que a chamada Estrada de Bimini pode ser parte da Atlântida. E é onde começaremos nossa investigação. As Bahamas ficam longe da Grécia de Platão, mas correspondem à sua descrição da Atlântida. Ele escreveu que havia um caminho para outras ilhas, de onde era possível passar para o continente oposto que cercava o verdadeiro oceano. Então rumamos para o continente oposto, para as Bahamas, onde voltamos a nos encontrar com John Van Auken. How's it going? Nice to see you. Good to see you. Did you grab that? Come on aboard here. Infelizmente, chegamos às Bahamas em plena temporada de furacões. Tivemos de prestar atenção nas nuvens o dia inteiro. Enquanto escapávamos da chuva, John explicou por que Cayce pensava que as Bahamas eram parte da Atlântida. Atlantis was a huge
islands nation. So the islands from just outside the Straits of Gibraltar to the Canaries, the Azores, all the way across to the Caribbean islands in this area, all were part of Atlantis. It was huge. So there would have been a continent between basically where the Atlantic is now. There is a belief that the mid-Atlantic ridge, which the Azores are the only remnant of that, was above the surface. So this section here would be the very southwestern portion of Atlantis? Exactly. And it would have stretched all the way across the Atlantic to the Straits of Gibraltar. That's exactly right. Okay. A estrada de Bimini se estende por cerca de 800 metros em alinhamento perfeito do norte ao sul. John nos levou para mergulhar onde a estrada faz uma curva de 90 graus. Como John não é mergulhador, sua amiga Krista Brown será a minha guia. Nice to meet you. You'll be my dive buddy? Yeah. Perfect. And we'll jump off the back of the boat, start at the mooring pin, and then we'll work our way north and south. Okay. Levaremos uma câmera subaquática para registrar algumas imagens. Cool. Then I can come up, we can look at these together. All right. A estrada de Bimini realmente parece feita pelo homem. As pedras são muito regulares, quase como pedras de calçamento. Suas bordas são esquadriadas e parecem se encaixar como se tivessem sido ajustadas e niveladas. Não sabemos como isso se deu. Krista nos mostra uma das pedras furadas, que alguns pensam se tratar de uma âncora. É interessante, mas queremos saber se as evidências de que a estrada foi feita pelo homem são convincentes. De volta ao barco, examinamos as fotos tiradas. Maybe there's a line here. Right. I was looking for some sort of sign of man-made stoneworking. Right. So one could argue that there's some organization to the stones out there. Right. So this was done above the surface at a Right. time when Atlantis was not below the ocean. This is not old enough to be Atlantean. This is built on top of Atlantean ruins. So this, the Bimini Road, the anchor points here, even though there's a relationship to Atlantis, this isn't Atlantis. No, Atlantis is deeper. Hoje, John acha que a teoria de Casey, segundo a qual a estrada de Bimini faria parte da Atlântida, precisa ser reformulada. Mas ele acredita que a estrada foi feita pelo homem e que existem ruínas da Atlântida nas Bahamas esperando para ser encontradas. Depois do mergulho na estrada de Bimini, vamos nos encontrar com o Dr. Bill Keegan, da Universidade da Flórida. Ele vai nos dar uma explicação científica de outra formação rochosa idêntica à estrada de Bimini, mas em terra firme. I think so. We'll try. Let's take a look. Why don't we start with the actual formation of the Bimini Road? Okay. The sharp edges, the sort of angular cuts in the rock, the anchor holes. Well, I think the first thing that we need to deal with is this is just a natural beach rock formation. If you look at the sand over here, this is what they call oolitic limestone. It's mixed with little bits of shell. Essentially, you're looking at the constituents of cement that are compressed into this beach rock. The smooth surface is caused by the wave action going over it. So you get these nice level surfaces. Okay. But what about the angular cuts and formations, things that were called blocks? Right, these sort of angular, almost right angles. They're natural breaks. It's the way that the beach rock breaks. What happens is, as this rock forms and compresses, it also shrinks. And it looks like, because of the fractures, that somebody actually set these things down as paving stones. What about the anchors, though? The holes? The anchors, Yeah. okay. This is very soft rock, and what happens is in places like this, some of these are probably sea urchin holes, Yeah. crab holes, Yeah. get started, and then something hard like a rock or a heavy piece of shell will fall into one of these holes. And as the waves come in, it creates a spinning motion which actually drills out these holes. And you end up with things that look like anchors. So again, there's a very natural explanation for what other people are saying was man-made. Right. Huh. Bill explicou de modo convincente que a estrada de Bimini não foi feita pelo homem.
Mas e quanto à teoria de John, segundo a qual ainda existem outros indícios da Atlântida esperando para ser descobertos sob as Bahamas? Into the jungle. Para responder a essa pergunta, Bill nos levou à selva próxima à praia para escavar um de seus próprios sítios arqueológicos. We're headed into a Lucayan site. Those were the native peoples who lived here when Columbus arrived. A pesquisa de Bill comprovou que os Lucaios foram os primeiros habitantes das Bahamas. Infelizmente, a presença deles pode ser datada apenas a partir de 700 depois de Cristo, ou seja, um período recente demais para que possam ser relacionados à Atlântida. You just point and I'll dig. Okay, well, Mesmo assim, Bill acha que podemos aprender algo sobre a Atlântida cavando aqui. And what is it you're looking for? what we should find here are marine shells that were used as food. We'll find pottery from the ceramic vessels. Mas não estamos procurando artefatos lucaios, e sim fragmentos de pedras costeiras. Segundo Bill, a datação por carbono das pedras usadas pelos lucaios nos dará uma informação vital: a idade das Ilhas Bahamas. Para que a Atlântida tivesse existido aqui, como acredita John Van Auken, as ilhas precisam ter no mínimo 12 mil anos. So this is what we're looking for. Yeah, this is the beach rock. Same stuff you were looking at on the beach. And the Indians used it in their hearths to line them for cooking. And so we typically find lots and lots of this stuff in Lucayan Indian sites. Because this material is calcium carbonate, has carbon in it, and so it can be radiocarbon dated. I didn't know you could carbon date rocks. Well, ordinarily you can't, but limestone has a lot of organic in it. There's small bits of shell, there's byproducts from algae, and that usually has enough material, enough carbon in it that it can be radiocarbon dated. Very cool. Okay, so let's bag them and tag them and take them to the lab. Okay. Para resolver a questão de modo científico, deixamos as Bahamas e fomos a Miami, Flórida, onde fica a Beta Analytic, o maior laboratório de datação de carbono do mundo. Estamos com o arqueólogo Bill Keegan e trouxemos as pedras costeiras que escavamos no sítio arqueológico dos índios lucaios. Submetendo as pedras à datação por carbono, poderemos determinar a história geológica das ilhas e se uma civilização da época da Atlântida poderia ter existido nas Bahamas. Hey Darden, how you doing? Good to see you. Good to see you. Hello, Josh. Josh, pleasure to see you. Darden Hood é o presidente da Beta Analytic. Safety glasses. Okay. We're in a chemistry lab. A lot Yeah. of closed vacuum systems. Want to make sure we're well protected. Okay. Entregamos a Darden as pedras que extraímos do sítio lucaio. What's the first step? Como a parte externa da pedra pode ter sido infiltrada por carbono de um período mais recente, aplicamos ácido clorídrico para corroer as camadas contaminadas. And it'll keep on going. If we leave it there, it'll eventually completely disappear. Object here O is próximo to passo é isolate triturar a the amostra já limpa. air. Retiramos o ar do frasco e adicionamos mais ácido. O gás produzido por esse processo é o carbono, na forma de dióxido de carbono. Now the gas is being collected. So what was air and then became a vacuum is now being filled with CO2. Correct. How do you get the gas from in here to where you can test it? Now that's a lot of fun. We use something called cryogenic pumping. O bombeamento criogênico é simplesmente um modo de passar o carbono de um lugar para outro. Nitrogênio líquido a 126 graus negativos congela e solidifica o carbono. The carbon gas that was in here is now compressed, frozen into this tiny little volume. And when we thaw it, it's going to move that That's way. pretty cool. Em contato com a água quente, o carbono volta a se gaseificar. We open up this stopcock here, and now we have 5 liters of a very special carbon dioxide here. Yep. Only contains the carbon from your sample. Bahamas, CO2. Very cool. Agora o processo fica muito complicado. Para que seja datado, o carbono precisa se tornar líquido. Primeiro, Darden o transforma em carboneto de lítio. That typically takes about 15 or 20 minutes. Okay, cooking show magic. Okay? Okay. Now that that's completed, Em seguida, ele o transforma em acetileno e depois, na última fase, em benzeno, uma forma líquida do carbono. So that's liquid rock. liquid rock.
O tubo de ensaio contém apenas o carbono da nossa pedra em forma líquida. So this was all worked out for us in the 1960s. That's how long this method's been around. Para datar a pedra, precisamos contar um tipo específico de carbono, o carbono radioativo 14. Para isso, o material entra em um analisador de cintilação líquida. Então, obtemos os resultados. So what date did we get, Josh? We got 14,920 plus or minus 100 BP before present. So call it 15,000 years ago. The rock, clearly in this case, was created during the time of Atlantis. A pedra que escavamos é da época da Atlântida. Então encontramos evidências que sustentam as teorias de Edgar Cayce? Na verdade, não. Do ponto de vista da arqueologia, é exatamente o contrário. Bill explica por quê. Dating a stone only tells you when the stone formed. It doesn't tell you when people were around or even if they used it, which raises another issue because, you know, the Atlantean question is really one that's interesting and worth scientific scrutiny. But if this stone is 15,000 years old, yeah, it's on land, there should be some evidence of Atlantis from that same time period above water, if it exists, and no one has found it yet. É um princípio elementar da arqueologia. Objetos que datam do mesmo período devem ser encontrados no mesmo lugar. Se pedras do tempo da Atlântida foram encontradas em terra, então artefatos da Atlântida também deveriam ser encontrados em terra. E até hoje, nada dessa civilização foi encontrado nas Bahamas. A teoria de que a Atlântida ficava nas Bahamas parecia não ter fundamento. Por isso, decidimos ir direto à fonte, Atenas. Platão viveu em Atenas, cidade onde fundou sua escola de filosofia, o protótipo das universidades modernas. Queremos descobrir se existem evidências da Atlântida e se é fato ou ficção. Estamos com Anthony Contaratos, especialista nos escritos de Platão sobre a Atlântida. Well, hello. How are you? So nice meeting you in person. Great to meet you. So what we know about Atlantis comes from Plato. Comes from Plato. As a matter of fact, it comes from two dialogues, Timaeus and Critias. Forget about whatever people written subsequently. Yeah. The original story comes from Plato, and we only have one source. That's Okay. it. And these two dialogues were written when? They were written. Hoje, tudo que resta da Academia de Platão são esses poucos alicerces. Mas milhares de páginas de seus escritos chegaram a nós. É nos diálogos Timeu e Critias que Platão menciona a Atlântida através da personagem Critias, que afirma que a história, embora inacreditável, é verdadeira. Ele conta que a ouviu na infância quando seu avô a contava a outros e que ele também jurava ser verdade. O avô de Critias soube da história pelo famoso legislador ateniense Solon, que dissera que o lugar existira 9.000 anos antes. Nos diálogos, Platão descreve a Atlântida em vívidos detalhes. A partir desses relatos, Anthony selecionou uma lista de critérios para identificar essa civilização. So let's start with the facts. What do we know from Plato about Atlantis? Okay. Plato says that it was outside the Pillars of Hercules, and the Pillars of Hercules, as we know it from antiquity, are the Strait of Gibraltar. Also debatable. Also debatable, okay? Some people place it in Italy, some people place the Pillars of Hercules in Greece. Yeah. So take your pick. So that's not exactly directions. They're just vague sense of where it used to be. It describes the topography of Atlantis, and it was set as concentric rings of land and water. So there are physical descriptions The physical of the description. size of the island and the Yes. topography of the island. Yes. And of the city itself. And of the city itself, and of the temple of Poseidon in the middle. A lista de Anthony inclui outros critérios extraídos de Platão. A cidade ficava em uma planície costeira voltada para o sul, a uma distância de Atenas, que permitia que as duas cidades travassem guerras. Pontes e canais ligavam as partes da cidade e na área central havia um morro onde se erguia um gigantesco templo. What are the clues? We have to go by Plato. That's nothing else.
So if you decide that you have to stick to what Plato says, you come up with a number of criteria, and you cannot ignore these criteria. Right. All of us who work on the problem have to abide by these criteria. The search for Atlantis still continues today. And while the number of clues from Plato might be finite, there are an infinite number of interpretations. Now, I know someone who's interpreted these clues in such a way that he believes the lost continent has been found. And that's definitely worth checking out. A expedição exclusiva do Em Busca da Verdade está começando na ilha de Chipre, no Mediterrâneo. All right, very good. Let's lift up. Estamos no porto de Limassol, na costa sul da ilha, na doca do navio EDT Argonauta. Every deep-sea expedition needs a ship, and this is ours, the EDT Argonaut, which normally is a salvage vessel, but we're retrofitting it for a specific expedition to find Atlantis. Como em qualquer expedição, o primeiro passo é preparar o equipamento. Is this guy going to be able to roll it on straight? Is he going to measure? But I want... É uma tarefa grandiosa. Dezenas de homens se movimentam no navio preparando-o para a partida. And all this activity is being supervised by expedition leader Robert Sarmast. Hey, Robert. Hi, Josh. How are you? Good to see you. And it's exciting times. It's very exciting. And this piece of equipment is critical to our expedition system. Absolutely. We got about 20,000 feet of cable. Vamos examinar o leito do mar a 1,5 km da superfície, usando os melhores equipamentos disponíveis. A maioria foi importada apenas para essa missão. Where do you get a machine like this? Well, this doesn't exist in the Eastern Mediterranean, so we actually have to bring it all the way from Scotland. And it's very special equipment. I don't think there's more than a handful of them in the world, and it's going to work. It's going to work? It's going to work. All right, let's get it up. All right, guys, let's lift it up and put it on the ship. A seguir, faremos os últimos preparativos para uma viagem que promete ser histórica. Oh, it feels magnificent. E Robert explica por que está convencido de que finalmente encontrou a lendária Atlântida. Estamos prestes a embarcar em uma viagem extraordinária. O Em Busca da Verdade está organizando a mais avançada expedição científica para procurar a Atlântida, o continente perdido. O líder da expedição, Robert Sarmast, lutou para conquistar esse objetivo durante quase 15 anos. E agora faltam apenas poucos dias. Vamos partir do porto em Limassol, na ilha de Chipre, até um local no Mediterrâneo, a apenas 80 quilômetros da costa da Síria, onde Robert afirma ter localizado a principal cidade da civilização desaparecida. If it looks like there's a lot of activity going on here, it's because there is. From the moment we first step on the ship, it's ours. The charter begins. We have 24 hours to prepare everything we need, and then we leave port. Devido à época do ano e à pouca oferta de navios adequados, teremos apenas 72 horas para realizar nossa busca. E o tempo já está passando. Tudo é minuciosamente planejado. É um verdadeiro trabalho em equipe. O equipamento é embarcado com a rapidez que a segurança permite. O menor atraso pode diminuir o nosso tempo de pesquisa. Enquanto os preparativos continuam, Robert explica por que está tão seguro de que encontrou a verdadeira Atlântida. You seem so convinced that it's actually out there. I am absolutely certain, having studied the ancient world, that Atlantis was a real place. What if someone said to you, though, Robert, there is no Atlantis? You know, you're just wasting time, energy, money. It was a story. It's too... No. It's if you know ancient history well enough. O fascínio de Robert pela Atlântida teve início há 20 anos, quando ele começou a se interessar por mitologia. Ficou intrigado com a semelhança entre vários mitos de todo o Oriente Médio sobre um grande dilúvio. Na Bíblia, a história de Noé. Para os antigos sumérios, o épico de Gilgamesh. Para Platão, a Atlântida. It's really easy to sit back and say, no, it didn't exist. It doesn't take much effort. But when you do the research, you start to see that this could not have just been a myth. Something had to have happened. And we have this vivid description of the island, what it looked like. Why not look for it? So we're going to
Em 1999, Robert começou a procurar um local no Mediterrâneo que refletisse os critérios geológicos de Platão. O filósofo escreveu que a cidade era plana e deu suas dimensões precisas, que equivalem a 370 por 555 quilômetros. Era voltada para o sul e tinha montanhas ao norte. Robert encomendou um modelo topográfico computadorizado do Mediterrâneo que lhe permitiu baixar o nível do mar. Quando baixou 1,5 km, encontrou uma planície no leito do mar entre Chipre e a Síria, que acredita corresponder à descrição de Platão. Seu próximo passo foi examinar de perto um local que parecia especialmente promissor. Robert fez a primeira expedição à região em 2004. On the 8th of November, we are Atlantis bound. Ele realizou testes de sonar na região, tentando obter uma imagem mais precisa do que acreditava ser a planície submersa da Atlântida. Nice and straight. Look at that. Oh my God. O que encontrou lhe deu total certeza. Man, that is too cool. That is very discernible too. Os testes de sonar revelaram estranhas linhas salientes com ângulos de 90 graus. Ele ficou convencido de que eram os muros dos canais da cidade descritos por Platão. Segundo Robert, as dimensões correspondem exatamente à descrição platônica. There isn't a shadow of doubt in my mind that valley is the rectangular Great Plain of Atlantis. I have no doubt about that whatsoever. Now it's just a matter of using the best technology to verify this and to bring the final irrefutable evidence to light. Robert acredita ter os melhores indícios da localização da Atlântida. Então vamos levar a melhor tecnologia para o local, testar sua teoria e descobrir de uma vez por todas se ele tem razão. Let me introduce you to what is perhaps the most important part of our team, the towfish. It is the eyes and ears of this expedition. Inside this capsule, side scan sonar and sub-bottom profiler. This is about to be loaded onto the ship. It will be 1 mile below the surface and almost 3 miles behind the ship, dragging over the site to let us see what's down there. Perfiladores de subfundo são usados pelas indústrias petrolíferas para procurar lugares onde fazer perfurações. Mas o nosso fará arqueologia submarina. Seu sonar penetrará o lodo e a rocha e mandará os dados para o navio em tempo real. Descobriremos de que consiste a anomalia localizada por Robert. De um processo geológico normal ou de ruínas submersas. Very important. I want to show you something here. This is what connects to the towfish. All the miles and miles of cable. But it's not just cable. There's electronic information coming through a coaxial liner that's going to send all the data from the bottom of the ocean up through the cable and into the computers in the bridge. Os preparativos estão quase concluídos. Vamos percorrer o que será nosso lar nas próximas 48 horas e conhecer o capitão. Captain? Hi, Josh. Come on. Welcome to the bridge, and this, of course. O comandante Robert S. Bates, ou Capitão Bob, é nosso consultor náutico e marítimo. Ele integra a equipe de Robert Sarmast há 5 anos. What we see here, of course, is the port of Limassol on the island of. O Capitão Bob terá a responsabilidade de manter o veículo submarino no curso. Como nosso tempo é muito limitado, não podemos permitir que nada dê errado. When you were going through all your education to become a master of the seas, did you ever think that you'd be looking for Atlantis? I never thought it in 100 years. And now are you adjusting to the reality that we're on a quest to find something that could be historic? You know, this is so exciting to me. I could not. This is sort of my capstone project and my capstone experience of 50 years of maritime service. I know what I've been building towards this last 50 years. Well, you know, let's keep our expectations in line. We don't know what we're going to find. Well, I know. Finalmente, após 24 horas frenéticas, tudo está pronto para a viagem. I've been waiting 2 years to get these on. Joyous moment when we officially initiate the Atlantis Expedition 2006.
Para Robert Sarmast, anos de pesquisas vão culminar nos próximos 2 dias. How does it feel to see your flags flying after all these years of planning? Oh, it feels magnificent. Yeah? Oh, yeah. You don't even know the half of it. How long have we been waiting for this? Oh, about 15 years. 15 years, at least. Something like that. Yeah, great. Faz 26 horas que começamos nossa expedição exclusiva em busca do que restou da lendária Atlântida. Restam-nos apenas 46 horas antes de voltar ao porto. We're at sea. We're leaving the port of Limassol, heading eastward along the southern coast of Cyprus. Estamos nos dirigindo para um local preciso 190 quilômetros a leste de Chipre e 80 quilômetros a oeste da Síria. A uma velocidade máxima de 9 nós, levaremos 11 horas para chegar ao nosso destino. Ou seja, quando chegarmos, teremos pouco mais de 24 horas para cumprir nossa missão. A viagem logo se torna interessante. Enquanto conversamos no convés, recebemos uma visita inesperada. What the... We're in an area that's military sensitive. We've got Syria, Lebanon, Cyprus. These are international waters, but we're a big ship in an area that many ships don't come. Nossa expedição partiu pouco tempo depois de Israel invadir o Líbano em 2006. Não estamos longe dos bloqueios israelitas e chamamos atenção. That's the British Royal Navy. One of the realities of being in our current location is that certain military interests might be curious about what we're doing here. Parece que passamos na inspeção. Depois de uma polida mesura britânica, o helicóptero se afasta e nos deixa pesquisar em paz. That was very cool. Yeah. Enquanto esperamos para chegar ao local, vamos visitar o consultor técnico de Robert na sala de controle. O geólogo Patrick Lowry é presidente do Scotia Group com sede em Houston. Passa a maior parte do tempo procurando petróleo nos oceanos, mas nos últimos 7 anos ele tem colaborado com a pesquisa de Robert. Robert had gotten a data set and needed to map it to see the seafloor of the eastern Mediterranean. Early on, with the initial data, I saw nothing. There was nothing about it that would suggest there was anything there at all. Mas Robert insistiu que havia algo além das aparências. Estava intrigado com um monte no centro da grande planície retangular, identificada como sendo a da Atlântida. Achava que o monte era o centro da cidade de Atlântida, a colina onde o templo a Poseidon teria se erguido. Patrick não viu nada de especial no monte. Mas então, examinou imagens de alta resolução criadas por um projeto francês para a exploração de petróleo. When the latest data came from the French, it then had something for the very first time that was unique in its own character and different from anything in the area. As a geologist, I look for natural causes first. But when you look at the character of this ridge out front, I had to say to Robert, it is awfully regular in nature. And based on your expertise, you would agree that this is perhaps an anomaly? This is an anomaly. This is an anomaly. Yes. You can see, even on this image, and this is from the raw data, the very straight line nature of this. Robert acredita que essas saliências são as ruínas do canal de muros duplos descrito por Platão. You can see it's almost equal height all the way along, it's almost equal width, and then this 90-degree corner going back here. We also see an interesting feature coming off this shoulder over here that is hard to explain geologically. You'd have to ask yourself what natural processes would lead to this type of very regular feature. You haven't seen anything like this elsewhere? No, and there is nothing else like this in this area. The key now is to take actual measurements across this that are definitive, that'll show us whether or not this is strictly geological, and I think we'll be able to see that if that's the case, or whether or not this is, for example, cored with blocks of stone, which then it would be a man-made wall.
Should be obvious. Yeah, and exciting, you know? It is. Yeah, it is suspense at its best, isn't it? Certainly worthy of a closer look. So with our E é isso que faremos com o perfilador de subfundo. Vamos rebocá-lo sobre essas misteriosas elevações. O aparelho transmite intensas ondas de sonar que penetram o fundo marítimo até 45 metros. Em seguida, envia os sinais recebidos ao longo dos cabos coaxiais até a sala de controle, onde Patrick analisará as leituras. Não teremos muitas chances de passar sobre as elevações e colher dados. Pouco antes de chegarmos, Robert reúne a equipe para rever o plano. Okay, well, this is the purported Acropolis Hill. This is the area that we're going to be doing most of our investigation. The points of interest are the main wall here, the secondary wall here, this canal, and the summit itself. O primeiro passo é calcular exatamente onde manobrar o veículo submarino com o sonar e o perfilador de subfundo. Decidimos tentar um corte transversal dos muros em vez de analisar toda a sua extensão. É crucial que os dados sejam confiáveis e precisamos ter cuidado para não perder nosso alvo. If it's a hard structure and it has some kind of shape to it, like two walls or something like that, then that's very clear proof. But this come back. E são provas claras que estamos procurando. A atmosfera é de empolgação, mas também de muita seriedade. Todos esperamos encontrar algo conclusivo. But I'm an optimist, and I'm a dreamer, and I hope that this works out. But I want to make sure that because of the manpower, dollars, time it takes to do this kind of expedition, that whatever data we come away with is conclusive. So conclusively, no, that's not human-made, or conclusively, yes. If there's something hard underneath there, it will be clear. It'll be obvious. And if it's organized in any way, like you would expect in ruins, it should be very obvious. O planejamento continuará noite adentro. Mas não saberemos o que se oculta sob o mar até que o perfilador de subfundo entre em ação. Chegaremos ao local em poucas horas. A espera está terminando. And good morning. Not that you can tell from the darkness, but it's 5:15 a.m. and we're approaching our target area. We're making final preparations, which means before we can put the towfish in, we need to know how much water is below the ship. So on starboard side, they're putting in a very high power depth gauge. It's an echo sounder so that we know exactly how much water there is so that thing doesn't hit bottom. Once we get our bearings, and we line up and go for the target zone. Depois de todos os preparativos, o veículo submarino finalmente está pronto para esquadrinhar a área onde Robert acredita que a Atlântida está submersa. Preparing the towfish for submersion. How's it feel? It feels great. Yeah. The hour has come. The next time you see that fish, we will know a lot more about what's below us. That's right. Good luck, Robert. Thanks, Josh. See how it goes from here. Let's do it. Com o veículo submarino dentro do mar, só nos resta soltar o cabo e alinhá-lo para darmos a primeira volta. Mas, quase imediatamente, algo dá errado. What's going on? We're pulling it back in. I understand that it's not getting signal. Colin? 1,100 meters of cable line. Slope. So it hit 1,100 meters and then inexplicably stopped talking. A única opção é puxar o cabo de volta e verificar o problema. Devido ao nosso limite de tempo, era a última coisa que poderia ter acontecido. Os minutos seguintes são muito tensos. Não temos ideia do que se passou. Oh, here it comes. That's not how I remember looking. Quando o cabo sai da água,
não acreditamos no que vemos. Well, I've never seen that before. Has this ever happened before? You ever see something like this? O cabo coaxial está todo enroscado. Obviamente, foi por isso que perdemos contato com o veículo submarino. The engineers have said they've never seen this before. This could bring our expedition to a screeching halt. How the hell did that happen? You ever see something like this? A seguir, tentaremos salvar a expedição enquanto o tempo se esgota. Well, I've never seen that before. O cabo que liga o veículo submarino com o sonar e o perfilador de subfundo ficou todo emaranhado. Has this ever happened before? How the hell did that happen? The fish is in the water. We can see it. It's not that far below the ship, but we can't get it up on deck because of that knot. O cabo, emaranhado, não passará pela polia do suporte. Então, o problema é como trazer o veículo submarino de volta ao navio e consertar o cabo. O veículo está cheio de água e deve pesar quase meia tonelada. They don't write books for this kind of mess, but we're going to do our best to fix it. Como faltam menos de 24 horas para voltarmos ao porto, não poderia ter acontecido nada pior. Não temos ideia da gravidade do problema. E não sabemos sequer se conseguiremos recuperar o veículo submarino. Pode ser o fim da expedição. Say, pop yourself another batch of popcorn. We're going to be here a while. Estamos próximos de provar que a Atlântida realmente existiu, exatamente como Platão a descreveu. E isso se conseguirmos reiniciar a expedição. Enquanto isso, vamos investigar outra teoria. Antes de partirmos, fomos ao Golfo de Corinto, uma extensão marítima entre a Grécia e a Península do Peloponeso. Muitos acreditam que eventos que se deram na época e na região onde Platão viveu inspiraram o mito da Atlântida. Essa parte da Grécia é conhecida por sua atividade sísmica. Para saber se um desastre como o que destruiu a Atlântida aconteceu aqui, estamos com o geólogo da Universidade de Patras, o Dr. Yannis Koukovelas. We are standing here in the northern coast of Peloponnese, and this area is progressively subsiding. The Gulf is there, but the northern coast of Peloponnese and the other side progressively uplifted. So we have this effect, this narrow gulf in between two land masses. Is the activity fast enough and violent enough that an entire city could go down very quickly? Yes, of course. Os processos geológicos que criaram o Golfo de Corinto ocorreram há quase 2 milhões de anos. Segundo Yannis, um grande terremoto abala a região em média a cada 125 anos. Perguntamos se tal cataclismo poderia ter se dado na época de Platão. Ele respondeu que a história geológica da área está literalmente inscrita em suas pedras. Às margens do Golfo, ele nos mostrou como ler essas inscrições. We are approaching a rock, an outcrop, where you can see all these notches. It eroded this shape. Exactly. And then this went up, and it did the same thing down here. Yes. So. And then again, and again, and again, and again. I'm standing here, and like that one, and another down here. So all of this, boom, well, maybe within one night? Yes, exactly. If the Earth moves up this much here, then it moves down that much at sea, right? Yes, we will see happen here the buildings to be collapsed by earthquake, and at the same time we will see a tsunami coming in and hitting these houses and collapsing them down. So and this is the exact event that Plato describes for the destruction of Atlantis. Yes, exactly. Segundo Yannis, toda essa região está repleta de falhas geológicas. Ele estudou a atividade sísmica do local a partir do presente até a época de Platão. O filósofo teve muitas oportunidades de presenciar catástrofes. There is another fault within the
sea bottom within the Gulf that is activated during the 373 BC earthquake. Really? So in 373 BC, there was an earthquake? There is an earthquake that devastating the classical city of Heliki. Of Heliki? Of Heliki. Heliki era uma rica cidade-estado que ficava a 160 quilômetros de Atenas. Em uma noite de inverno de 373 a.C., ela teria sido engolida pela terra e coberta pelo mar, tal como aconteceu com a Atlântida de Platão. Todos os seus habitantes pereceram. Esse desastre, a perda quase instantânea de uma das maiores cidades da Grécia Antiga, ocorreu poucos anos antes de Platão escrever os diálogos Timeu e Crítias. Então a Atlântida seria uma ficção com base na história de Heliki? Para investigarmos essa possibilidade, estamos com a doutora Dora Katsunopoulou, co-diretora do projeto Heliki. The site is dated to the 3rd century BC, which is a very rare find. Dora nos leva a seu escritório, onde guarda os artefatos que encontrou em suas escavações. Here we are, where we keep the material from excavations, that is the pottery and other finds. Heliki guardava semelhanças importantes com a Atlântida. Segundo fontes antigas, o patrono da cidade também era o deus do mar, Poseidon, cuja efígie aparece em uma moeda de Heliki encontrada na área. É inconcebível que Platão não tenha sabido do terrível desastre que se abateu sobre uma cidade a apenas 160 quilômetros de distância e que era, como a Atlântida, uma feroz rival de Atenas. Plato, first of all, lived when the earthquake here happened in 373 BC. He wrote his dialogues, Critias and Timaeus, where he describes the catastrophe of Atlantis, about 10 years after the catastrophe of Heliki. Very close. A destruição de Heliki foi tão traumática que deve ter causado um impacto profundo aos moradores da vizinha Atenas. Platão não poderia ter escrito sobre a destruição de qualquer cidade sem pensar em Heliki. Definitely Plato, in writing the destruction of Atlantis, had in mind the earthquake of 373 BC, which hit this area and completely destroyed and made the city of Heliki disappear from the face of the earth. Se Heliki foi a inspiração para a Atlântida, como Dora sugere, que evidências ela já encontrou dessa cidade destruída por um terremoto? Afinal, muitos achavam que Heliki estava submersa e direcionaram as buscas para o Golfo de Corinto. Dora estudou os escritos do geógrafo grego Estrabo, que registrou relatos de testemunhas da destruição. Segundo ele, a cidade foi engolida por um poros, palavra grega que a maioria traduz como estreito. That's why everybody was looking for Heliki in the Corinthian Gulf. In the water. In the water. But Poros does not mean the Corinthian Gulf because the ancients knew the Corinthian Gulf. They would call it Corinthian Gulf. Okay. So Poros is a narrow passage of water. What could this be? This could be a lagoon, as I interpreted it. It could be a lagoon which was formed in the area of Heliki after the earthquake, and of course this lagoon had a strait that was connecting this lagoon to the sea. Dora acredita que um singular processo geológico criou uma laguna no local. Platão podia estar se referindo a isso quando escreveu que a Atlântida fora engolida. O processo chama-se liquefação. Esse estranho fenômeno foi filmado uma única vez durante um terremoto no Japão em 1964. A pressão da terra ao desmoronar empurra a água subterrânea para a superfície, liquefazendo o solo. Prédios afundam no chão.
Em Elique, águas do Golfo de Corinto se precipitaram para a depressão que subitamente se formara. A cidade se transformou em uma laguna. Com o tempo, o rio Selinos, que ainda corre perto do local, encheu a laguna de sedimentos, aos poucos transformando a cidade submersa em uma cidade enterrada. This is a reality. It is a discovery. We found it. And then Elique é um precedente fascinante para o relato de Platão, pois prova que uma cidade realmente pode desaparecer debaixo d'água em uma única noite de terremotos e maremotos. Mas para o líder de nossa expedição, a ideia de que a Atlântida é uma fábula alegórica simplesmente não se sustenta. 20 feet and rising. Todos colaboram e conseguimos trazer o veículo submarino de volta ao Convés. Agora falta resolver o problema do cabo. Os técnicos sabem como consertá-lo. Vão cortar o nó e reinserir o cabo coaxial. Sabem que vai funcionar, mas isso consome ainda mais tempo. We're back in action. 4 hours later, the towfish is going back in the water. Good luck, gents. Okay. Whew. Everything look okay? Perdemos muito tempo. Agora que o veículo submarino voltou para o mar, ainda precisamos baixá-lo e alinhá-lo para outra volta. Isso levará 3 horas. O plano era dar 4 voltas sobre o local. Agora, com sorte, daremos 3. Mas, quando começam a surgir dados do fundo oceânico, voltamos a nos entusiasmar. We're back on track. Excellent. Things are working. Good. Very good. The bottom's coming up on 80 meters. Robert, excited? You know, I'm 10, 15 minutes away from many years of work and perhaps a conclusion. Oh yeah. Finalmente recebemos os primeiros dados do fundo oceânico. Mas não é o que esperávamos. Parece que nem todos os defeitos dos sistemas foram superados. I don't know if we have a good reason why it seems to be quite this irregular. Unfortunately, we think we're seeing a lot of, let's say, noise in tool performance. So it's pretty hard to know whether or not you're seeing something real or just seeing, again, tool performance. Yeah, practice, let's say. Patrick acha que essencialmente o que vimos não passava de ruído no sistema. Ou seja, os dados que conseguimos na primeira volta são inúteis. Perdemos mais 4 horas em troca de nada. Because when we were approaching, we had to slow down the ship to make sure the fish goes, a little bit lower because it was too high. That creates disturbance. In other words, that fish is wobbling. To put this in perspective, you got to keep in mind that fish is 2¼ miles behind us. It's like going fishing off the Empire State Building and trying to catch a very small object while the whole building is moving. Not an easy task. First pass doesn't look like it made it. I'm guessing at some point we'll recalibrate and come around for a second try. Mas não é tão fácil assim. Permission to enter the bridge. Virar o navio e alinhá-lo para uma segunda volta levará mais 3 horas e não dispomos de tanto tempo. This is what we're in the process of doing right now, is a modified Williamson turn. What's a Williamson turn? Williamson turn has been used to pick up a man overboard. It's very important to be able to turn the ship around and get right back on the same track on a reciprocal course. Isn't there a concern, though, that since we're trailing 2¼ miles of cable,
that will create whiplash for that towfish. But here- that cable is going to have to be somehow, we're going to have to take that into consideration, right? Well, we've actually modified the Williamson turn just a little bit so that the towfish can catch up with what we're doing. And once the towfish knows what we're doing, we're good to go. Yeah, I think about Alinhamos o navio para a segunda volta, sentindo-nos contra a parede. Restam apenas 9 horas antes que voltemos para Chipre. Precisamos de um golpe de sorte. Welcome back. We are on our second approach, and everything's working beautifully. Patrick e os técnicos consertaram as falhas que prejudicaram a primeira volta. Voltamos a nos sentir confiantes e quando nos aproximamos pela última vez, está tudo em ordem. It's pretty exciting. And this time we should hit it dead on. So with this kind of coverage, we will see what's under the sediment and what that thing is made of. Somewhere right on this flank, right in here. Right here. Yes. Estamos ansiosos para ver o local pela primeira vez. Então, Patrick nota algo promissor no terreno diante das saliências que viemos investigar. Yeah. It's almost terraced at the bottom. It is. It's very square shape. Yeah. And then it almost has stair steps down inside of it. All right, let's not get carried away. You see people waving? Now I have to control you, Patrick. It's probably big. No, but I gotta say, the squares are unusual shapes to find on floors of oceans. Yeah, but also, you know, I've learned over time to be really, really careful, and all these guys will tell you, you know, be careful because there are a lot of things that appear to be something, especially from a top view, and then we'll superimpose it over a 3D model, and all of a sudden it's something completely different. So the top view. Robert tenta disfarçar o entusiasmo, mas não engana ninguém. It's going towards the summit. We're approaching the target. We're about to cross the red line. Give or take 400 meters. Sob séculos de sedimentos, pode-se esconder uma estrutura feita pelo homem. A expectativa é palpável. Robert trabalhou 15 anos para ver os dados que estão prestes a chegar. Então, algo terrível acontece. The computer shut off by itself at the heat of the moment. Somebody really has it out for you. A seguir, o tempo se esgota enquanto tentamos consertar os computadores e salvar a expedição para descobrir se realmente encontramos a civilização perdida de Atlântida. Passamos os últimos 3 dias em uma expedição em busca de provas de que a lendária Atlântida realmente existiu e que o americano Robert Sarmast finalmente a encontrou. There's no doubt in my mind that we have found the island of Atlantis and the area where the cities were located. Partimos da costa sul de Chipre até um local a 50 quilômetros da costa da Síria. Começamos a seguir nossas pistas. Então, no momento em que nos aproximávamos do alvo, algo inconcebível aconteceu. Os computadores apagaram. We're like, you know, bated breath, waiting for something to show up on the screen, and an unnamed piece of technology. It's rebooting. Crash. O momento não podia ter sido pior. Temos uma lacuna nos dados exatamente no local que gastamos tanta energia e dinheiro para ver. Parece até que alguém ou algo não quer que saibamos o que está debaixo dos sedimentos. Restam-nos poucas horas antes de precisarmos voltar para o porto. We got time to do one more pass. We could be back by 2:30. So we got one more chance. Robert tenta parecer otimista, mas podemos imaginar o que se passa por sua mente. Na ponte, o capitão Bob planeja o giro mais veloz dentro dos limites de segurança. Talvez Robert tenha trabalhado e se esforçado tanto por nada. São quase 4 horas da manhã.
Todos estão exaustos, mas voltamos a nossas posições e estamos prontos para a última volta. It only took the captain about 3 hours to turn around since the last pass. And we're now seeing what we're thinking is the northernmost wall. Dessa vez, tudo parece correr bem. Finalmente conseguimos ter uma boa visão da área. Mas agora resta saber se as linhas e pontos pretos que riscam a tela nos darão as respostas definitivas que estamos procurando. We're looking at acoustic waves just bouncing off because of changes in the sediment. It's not the actual geology. Patrick can make more sense of what we're seeing. Because to me, probably to you, it just looks like a bump. Nothing seems unnatural, but perhaps, we have a perhaps. Patrick encontrou algo encorajador nos dados de uma das saliências. As camadas de sedimentos superiores são mais escuras e contínuas, mas dentro da saliência há uma projeção com um padrão diferente de camadas. That's an awfully pronounced feature in the middle of this ridge. That's actually a sharp edge, yeah. A sharp vertical edge. If it's an intrusion, it's awfully well organized. You imagine if it's toothpaste squirted up in here, you would expect it to have flow structures and things. It would be irregular. This still shows some type of lamination, which is surprising. So it'd be nice to know what this is. One possibility would be ultimately you'd get on this and drill a bore. Patrick acha que a perturbação dos sedimentos está regular demais para ser um fenômeno natural. Seriam os restos de um dos muros de pedra do canal? As I've drawn the lines in here, it's pretty definitive. We can see the edge of something here in the middle of the ridge that is distinctly in contrast. They're in possibly a wall, or is this something geologically dynamic that intruded into this area and pushed up these sediments? So we know we see something different here. The exact interpretation of that is going to be open. It is absolutely there. There is a corner there. There's no question about it. And we've proven it. It's there. Robert está certo de que encontrou a evidência que procurava. Patrick precisa de mais tempo para chegar a uma conclusão sobre os dados. Seja como for, tivemos sucesso em recolher os dados que buscávamos. Com nossa limitação de tempo e depois de quase encerrar a expedição devido aos cabos emaranhados e aos problemas com o computador, voltar com alguns dados válidos já é uma vitória. Quando iniciamos a longa viagem de volta ao porto, Patrick começa a analisar os dados. A seguir, saberemos de uma vez por todas se realmente encontramos a lendária Atlântida. Ele examinou as imagens obtidas pelo perfilador de subfundo e as comparou com as características do restante do fundo marítimo. Após examinar cuidadosamente os dados, ele chegou a um resultado. The objective was to go into that site, look into those ridges and see what was at the heart of them. Right, and we did that. And we did that. What we saw today were patterns that suggest that the sediment in the core of those ridges is just that. It's the same sediment that we see on either side. Oh, so, really? So the hill, what we were calling a wall, yes, was just displaced sediment. So everything was like. A análise de Patrick não chegou ao resultado que Robert esperava. Muito ao contrário. O perfil das saliências no fundo oceânico mostra que são exatamente iguais a camadas mais profundas de sedimentos ao redor. O que vimos foi um simples, embora inexplicado, deslocamento. So everything was like this at one point. It was all flat, and then a piece of it came up. And a chunk about 100 meters wide was forced upwards through the surrounding rock, and it comprises the core of these ridges or walls. With respect to the objective, we can say that those ridges are cored by something natural, not man-made. Robert recebeu a notícia com tranquilidade e prometeu continuar firme em sua busca. Last night I was really disappointed because, like you, I wanted to bring irrefutable evidence, but by no means does this take away from the general theory that the island itself was here. And we'll keep moving forward. It's just one more
Nossa expedição não obteve os resultados que ele esperava. Mas a ciência é assim. Vive da verdade, não de sonhos. Mas vive também do desejo de saber. E temos certeza de que Robert continuará em frente. Quanto a nós, a busca ainda não terminou. Temos uma última pista a seguir. Por coincidência, enquanto fazíamos esse programa, nossos produtores souberam de uma espantosa descoberta que pode indicar uma nova possibilidade. Então voltamos para a Grécia, para um pequeno vilarejo cujo nome prometemos não revelar. Vamos nos encontrar com o farmacêutico do local. Há 20 anos, enquanto pescava, ele encontrou no fundo do mar uma grande quantidade de telhas que acredita que podem ser as ruínas de uma antiga cidade. Para não atrair saqueadores, ele manteve a descoberta em segredo, até agora. Seu nome é Ioannis Raptis. E ele nos fala do dia em que encontrou as ruínas 20 anos atrás. They're for fishing. Yeah, 20 years ago. If you look for fish, you don't look around. Anywhere, yeah, you just look for fish. A moment, there is a fish go down in the cave. Yeah. In the cave, yes. I go down in the cave and with my lamp and look around, and You saw tiles? yes, all tiles. So for 20 years, 20 years ago, you found these tiles and you didn't not tell anybody. Wow. I know that. And no one has discovered this, excavated this, explored this, except for you, very quietly, over the last 20 years. Yeah. So when you dive there, do you feel special? I think it's very special, Yeah? unique in my life. I never see that tiles in all the museums, in all the sea, and when I dive. Mm-hmm. For that, I think it's something special there. I think is Atlantis. You think it's Atlantis? Yeah. The Atlantis that Plato was writing about. Tell me why not? Why not? Okay, don't tell anybody. We may have found it. Ele deve estar brincando conosco, mas assim mesmo é bem intrigante. Apenas Ioannis sabe onde fica o local. Nenhum arqueólogo jamais o visitou. Então seremos os primeiros forasteiros a ver o que há na caverna, mas prometemos não revelar sua localização. Encontramos com Ioannis na manhã seguinte. Essa vai ser boa. Estamos indo para uma área que apenas recentemente foi aberta para um mergulho recreativo. Feel like a superhero. Ioannis disse que os pescadores evitam o local porque suas redes se prendem em objetos sob a água. Um deles afirmou ter pescado uma estátua, mas a jogou fora para não chamar atenção. Cidades submersas, telhas, estátuas. Parece interessante. A 15 metros da superfície, começamos a ver as telhas. Segundo Ioannis, as telhas que estão espalhadas sobre essa elevação do fundo oceânico talvez sejam partes de um prédio que antes se erguera sobre um monte. Ioannis mostra que muitas estão escurecidas, como essa. Acha que pode ter ocorrido um incêndio. É uma sensação sobrenatural flutuar sobre esse sítio arqueológico. Muitas pedras sugerem traços arquitetônicos.
Seriam degraus, talvez? Mas é impossível saber exatamente do que se trata. Poderiam ser restos de uma cidade desconhecida ou um solitário navio naufragado. Seja o que for, esse lugar merece pesquisas arqueológicas sérias. É difícil contemplar essas ruínas perdidas sem lembrar as palavras de Platão. Em um único dia e uma única noite de infortúnios, todo esse povo guerreiro submergiu na terra. E do mesmo modo, a ilha de Atlântida desapareceu nas profundezas do mar. De todos os lugares que vimos, esse fundo oceânico coberto de telhas é o mais fascinante. Podemos não ter encontrado a Atlântida de Platão, mas das Bahamas a Santorini, do Golfo de Corinto ao leste do Mediterrâneo, conseguimos entrever esse mundo. Talvez exista algo da Atlântida em todos esses lugares. Mas novas teorias surgem constantemente, assim como novas descobertas sempre são feitas. E é a promessa do que o oceano pode um dia revelar que continua a nos manter em busca da Atlântida.